Pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui, voltar aqui no IF. Cada vez que eu volto aqui, muda um pouquinho, tem estrutura diferente, então assim... inclusive essa disciplina é uma coisa que não tinha na minha época, na zootecnia, né? Então hoje tem também para zootecnia, não tem, Luiz? Tem para zootecnia, tem para veterinária e para mim deveria ser assim, base do curso, dos dois, zootecnia e veterinária, comportamento tinha que ser base. E não é uma coisa que a gente dá muita atenção, né? O comportamento em si isolado, a gente não presta muita atenção nesse estudo, a gente não vê às vezes nem o porquê de ficar estudando comportamento. Mas vocês trabalham com o quê? Vão trabalhar com o quê? Animais. Animais é uma máquina de comportamento. Assim como nós, todos nós. Vocês agora estão fazendo centenas de comportamentos voluntários e involuntários nesse momento que vocês estão sentados aí, me olhando, me escutando falar. Então assim, quando a gente tem uma visão diferente para o comportamento, a gente tem uma grande tendência a ser profissionais melhores com os animais. Entender um pouquinho sobre o básico do comportamento da espécie que vocês forem trabalhar, seja animais de grande porte, seja animais de pequeno porte, o básico do básico é a chave para o relacionamento, é a chave para o sucesso de qualquer atendimento clínico que vocês forem fazer, qualquer análise de alguma patologia, ou às vezes até do próprio comportamento em si, que o tutor vai chegar para vocês com a demanda. Se vocês não entenderem a linguagem dos animais, não adianta vocês virem com receitas prontas, com bula de remédio, técnica de cirurgia. Não adianta se vocês não souberem o principal, comunicar com esses animais, entender os sinais que eles transmitem para a gente. Eles não falam, às vezes parece que fala, falta falar, mas eles não têm essa comunicação clara do português. Mas eles falam de diversas outras formas, né? Cabe a gente, como profissional, entender como a gente vai... ter essa comunicação mais assertiva e entender o que os animais querem falar para a gente. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre manejo condicionado. E eu trago esse subtítulo aí como pergunta: qual o preço os animais estão dispostos a pagar pelo que querem? Às vezes a gente, como zootecnista, como veterinário, né, a gente às vezes a gente trabalha manejando os animais, né? Fazendo algo com eles, manejando, às vezes para o nosso interesse, quase sempre, principalmente os animais de produção. Então a gente tem uma rotina para os animais fazer aquilo para eles retribuir algo do nosso interesse. Seja o leite, seja o ovo, a carne. Então eles fazem o que a gente predispõe para eles fazer por um interesse. Mas a gente acaba esquecendo que os animais também têm o seu interesse. Eles também são movidos por interesses próprios. E qual será então o preço que eles estão dispostos a pagar para ter o atendimento dessas suas necessidades? Será que vocês já pararam para pensar que os animais têm necessidades, né, e que eles fazem algumas coisas em troca, não pensando na gente, né, não tem esse tipo de pensamento, mas eles fazem para atender motivações para eles, né? Não sei se vocês já viram esse videozinho aqui na internet, mas olha que legal. Seria fácil se fosse assim, né? Igualzinho uma criança, está com fome, vai lá e pede. Para ele chegar nesse nível de tocar a campainha, né, para que a necessidade dele seja atendida, qual que é a necessidade dele nesse caso aqui? Comer, né? Ele quer comida. Então ele aprendeu que tocar a campainha, ele consegue ter a comida. Então assim, ele teve que passar por um processo de aprendizagem, porque eles não nascem sabendo que tem que tocar uma campainha para ganhar comida. Então ele passou por um processo, se submeteu a usar toquinha ridícula para ter a necessidade dele atendida, que é receber a sua comida. Então, ao longo da nossa fala, da nossa conversa de hoje, a gente vai falar muito sobre isso, sobre esse manejo condicionado, que a gente condiciona o animal a certas situações para que a necessidade dele seja atendida e também as nossas, né? Porque aí a gente acaba facilitando o manejo. Só que antes de chegar, né, nesse ponto, a gente vai fazer uma breve viagem no tempo, trazendo alguns pontos importantes, né, que trouxeram até hoje o que a gente tem de ciência, de resultado. Então eu não vou falar da linha cronológica do tempo
toda certinha. Nossa Senhora, a violência. Tá bem aí? Então a gente vai trazer alguns pontos importantes, né? Começando então lá na teoria da evolução adaptativa, né? A gente tem dois nomes principais aí, Lamarck, Darwin, e se contradiziam. Quem gosta de biologia? Quem gosta? Eu acho fascinante a história da evolução, de entender como as espécies se evoluíram, né? Inclusive a nossa, né? Até os dias atuais. Então, assim, antes, coisas que a gente olha assim e é óbvio, primeiro teve que existir uma pessoa fora da curva para descrever esse óbvio, né? Enquanto Lamarck falava que o pescoço da girafa era grande porque ele fazia muito esse movimento para comer as folhas no alto, né? Darwin já trazia a teoria da evolução adaptativa, que só as girafas com pescoços maiores se beneficiaram, né, por conta da sua anatomia e conseguia atingir o objetivo que era comer, se alimentar. Então, assim, girafas maiores iam cruzando com girafas maiores, até que mais girafas de pescoços maiores existiam, enquanto que as outras medianas não tinham tanta poder de sobrevivência e acabaram se perdendo, né? Então começou aí essa questão da adaptação de como os animais conseguiam modular alguns tipos de comportamento para que isso pudesse favorecer a sua existência. Você já deve ter visto, né, nos livros de biologia, do ensino médio, quando trazia os estudos, né, de Darwin na ilha de Galápagos, né, que ele observou que a anatomia do bico era muito importante, né, para o sucesso da pesca. Para o pássaro atingir determinados lugares, essa forma como o bico, como era o bico dos pássaros, proporcionava sucesso na caça. Só que assim, algumas coisas, né, nem tudo ainda era... Darwin conseguiu responder com a teoria da evolução adaptativa. Então ele ainda questionava se esse comportamento, né, se essas habilidades eram transmitidas via gene ou era só depois que nasce, ia aperfeiçoando, quem não conseguia acompanhar não vingava, né? Então ele ainda tinha essas questões, né, que ficaram aí ao longo dos anos de estudo para serem desvendadas. Hoje a gente vocês devem ter ouvido muito isso com o Luiz, sobre o comportamento inato. Você falou um pouquinho sobre o nosso código genético. Todos nós, todas as espécies de seres vivos têm um código genético, isso é ontogenia, aquilo que a gente já nasce predisposto a fazer. Todas as espécies têm algumas particularidades, né? Lembra daquele gatinho lá de tocar a sineta? Aquilo lá não é uma particularidade da espécie, é um comportamento que foi aprendido. Particularidade do gato é caçar, correr, né, esperto, veloz, correr para caçar, não ficar batendo a sineta. Então existe uma gama de comportamento que é inato, que a gente já nasce com aquele instinto, que a gente consegue fazer de uma forma muito natural, até por vezes involuntária, porque está dentro do nosso código genético, e tem aqueles que a gente aprende, que é o que a gente vai falar muito daqui para frente. Então, por que a gente estuda o comportamento animal? Por que é tão importante? E por que a gente não percebe que em todas as disciplinas de culturas, né, bovinocultura, suinocultura, avicultura, até as de doenças, parasitologia, tudo tem comportamento embutido em algum momento. Só que a gente às vezes não tem esse olhar. A gente não tem esse olhar, que é tudo comportamento. Inclusive vocês como alunos, né, cada um tem o seu comportamento aqui na disciplina, a sua forma de lidar, de extrair melhor as aulas, de ir bem ou mal nas provas, isso tudo é comportamento. E existe um interesse intrínseco, né, um interesse da gente, dos animais. Às vezes eu fico generalizando muito, porque muita coisa que eu falo
para os animais também é dos seres humanos, os seres humanos é dos animais, porque a gente está falando de genética. Esse interesse intrínseco, né, de atender algumas necessidades, ele é o que motiva quase tudo, para não falar tudo, né? Então, cada um de vocês tem uma motivação para estar aqui hoje. Às vezes, nem de vocês, às vezes de pais, de família, de outros tipos de cobrança, mas há algo motivando por trás. Os animais também. Os animais, mesmo que sob nossa responsabilidade, a gente às vezes acaba colocando os animais em determinadas situações, mas todos eles têm um interesse. E há uma importância prática na nossa profissão de saber lidar com isso. Né? Como? Né? Como que a gente pode visualizar isso de uma forma mais prática? Né? Fazer manejo simples. Direcionar os animais para entrar numa baia. Comportamento, interesse intrínseco, ter uma motivação. Fazer do comportamento, né, um sinal para diagnóstico. Às vezes vocês nem sempre vai conseguir definir se o animal está sentindo dor. Às vezes ele não tem uma vocalização de dor naquele momento. Às vezes a temperatura dele está ok, poderia ver por sinais fisiológicos. Às vezes alguma coisa no comportamento, no olhar. Hoje eu trabalho com cachorro hoje. Então, às vezes, no posicionamento da orelha, do rabo, do dorso, o comportamento vai mostrar um sinal de alguma patologia que não vai estar lá clara em algumas coisas que vocês vão avaliar com o estetoscópio ou com o termômetro ou de uma outra forma que é mais teórica. O comportamento pode ser um excelente divisor de águas no profissional, que sabe observar o animal e sabe entender aquilo que ele está falando pelo comportamento. Também podemos fazer aconselhamento sobre métodos de criação, né? É o que eu faço também. Eu dou consultoria para os tutores que têm cães, né, problemáticos ou não, a gente senta e conversa. Então, observar é a chave. A gente senta lá e observa tudo. Não só o cachorro, mas a família também, como eles estão se relacionando, para depois como se fosse um terapeuta mesmo, poder dar um diagnóstico e um aconselhamento para melhorar a qualidade de vida. Porque esse é o foco, melhorar a qualidade de vida de ambos. Resolver problemas comportamentais, né? Não só existem os comportamentos normais e os comportamentos anormais, os comportamentos que é tidos como problemáticos, né? Que a gente pode resolver. E a gente tem que ter o discernimento para saber o que é normal e o que não é normal. E até que ponto esse não normal está prejudicando a saúde desse animal. E a avaliação do bem-estar. Olha, gente, vocês... são jovens, a gente está aí no ano de 2023, muita coisa já rolou nesse tema de bem-estar animal até aqui, mas ainda assim é uma caixa preta, há muito ainda que trabalhar, que ser estudado e vai existir muita cobrança ao longo dos anos, porque as pessoas estão ficando mais críticas, criteriosas, porque assim, não que antes não precisava falar sobre o bem-estar, entender sobre o bem-estar e prestar atenção nisso, se preocupar. Sempre precisou. Só que existe uma força motriz maior, que é mídia, que é a população. Então, quando a população entrar mais nesse assunto, que já tem bastante, muita gente cobrando, mas quando isso se tornar mais caso de mídia, mais difícil vai ficar para criações que não trabalham dentro do bem-estar animal. E mais difícil vai ser para os profissionais que não atuam dentro do bem-estar animal. Eu sou um adestrador pelo método positivo. A gente trabalha somente com reforço positivo. Vocês já ouviram falar reforço, condicionamento operante? Eu vou falar um pouquinho aqui depois. Existem vários métodos de se adestrar um cachorro, de ensinar novos comportamentos. Então existiam os adestradores punitivos, os mistos, né? E as pessoas já estão com um olhar diferente para isso. Elas não querem que o cachorro aprenda por meio de uma punição. Resolve? Aprende? Aprende. Mas existem outros meios para que o cachorro possa aprender qualquer tipo de comportamento só com reforço positivo, só reforçando acertos. Não precisa punir, não precisa bater, fazer um tom de voz elevado, empurrão, borrifar, não precisa nada. Nada que seja invasivo ou que gere algum tipo de dor para o animal. Só reforçando o positivo. Mas como que a gente chega nesse ponto? Trabalhando o comportamento e observação.
observando os acertos. Então, esse aqui é o futuro, é o presente, é o passado negligenciado, o presente agora em discussão e o futuro, bem-estar animal. Os profissionais que têm algum feeling aí para bem-estar, seja o médico veterinário, o zootecnista e até agrônomos que se arriscam, vai ter um diferencial. Onde você estiver, vocês vão fazer a diferença. Bom, e o ser humano, né, ele tem uma relação com o comportamento dos animais muito primitiva. Não é de agora. Não é agora que a gente está preocupado com falando de comportamento. O que é isso aqui? Quem sabe o nome disso aqui? Tá meio tá claro, né? Pintura rupestre. Quem que fazia as pinturas rupestres? Os homens das cavernas, que não tinha uma aula de bem-estar, de etologia, não frequentou a faculdade, mas vocês podem reparar que nas pinturas rupestres, a maioria delas, né, retrata os homens de caça, né, que fazia a caça, com os animais. Você pode ver que tem muitos animais em pintura rupestres. Então, isso mostra, o primeiro estudo de comportamento foram os homens primitivos. Eles observavam como os animais se portavam na natureza, né, e como que era essa dinâmica de caça, ia lá e retratava, desenhava, para que outras gerações pudessem ver e aprender com aquilo. Então esse foi o primeiro, às vezes até um etograma. Quem sabe o que é etograma? Vai ganhar 2 pontos. Vai ganhar Hã? Ah, então, 2 pontos com Deus, então. Isso não vale. Mas isso pode ter sido até o primeiro etograma, que é observar, né, e anotar. Observar e anotar, observar e anotar. Claro assim, que às vezes eles não tinham esse conhecimento do porquê fazer, né, mas fazia de uma forma natural. Então o estudo do comportamento, né, ele ultrapassa milênios, não é de agora, né, que a gente tem. E é claro que foi aperfeiçoando, foi melhorando, trazendo isso para o contexto de universidade, tendo os cursos, né. Eu não sei se no Brasil já tem, mas se eu não me engano, etologia vai virar uma graduação. Tem fora, tem como se fosse um curso separado da biologia e da zootecnia, só o estudo de comportamento. Sim. Que vale sim uma carreira inteira estudando o comportamento. Porque os grandes nomes de comportamento hoje em dia tem formações similares à nossa, né? O zootecnista, biólogo, psicólogo, tem bastante. Médicos, mas depois que se formam é a cabeça estudando comportamentos que não tem fim, é um universo maravilhoso. E mesmo com tanto estudo, tanta possibilidade de aprofundamento, ainda assim pode ser algo subjetivo. Esse é o grande desafio do comportamento, porque o que eu enxergo desse rapaz aqui, às vezes não é o que ele enxerga desse mesmo rapaz. A nossa visão, ela é muito única, a nossa percepção. Por isso que tem tanta gente que gosta mais de outras pessoas e briga com outras. Às vezes, na mesma sala, às vezes as pessoas têm relações diferentes, observação diferente. Porque a gente não é único, nem a metodologia do comportamento. É claro assim que a gente tem as metodologias, sim, do comportamento, mas a análise... O critério de análise é muito do olho da pessoa, de como ela se interage naquele momento. Então aqui tem o quê? 35, 40 pessoas? Às vezes aqui vai ter só 1 ou 2 que vai ter esse dom, né, de observar e ir além. Os outros não podem trabalhar com isso? Claro que não, mas precisam estudar. Tem gente que já tem isso por natureza, e tem gente que estuda e chega lá também, do mesmo jeito. Porque não é uma coisa fácil, né? Então, o que é comportamento? Não falando comportamento, mas o que é um comportamento? Alguém define para mim comportamento? Ação realizada de forma voluntária ou involuntária? Primeira palavra que ele falou, você escutou? Ação. Comportamento está muito ligado à ação, movimento. Né? Às vezes movimentos pequenos que a gente nem repara, um piscar de um olho, é um comportamento, um respirar, né? A pupila mexer, né? Comportamento às vezes não precisa ser algo muito fácil de ser visto, né? Algo grandioso, pequenas coisas é comportamento, mas ele definiu muito bem. Então, ação, movimento. E
Olha para vocês verem. Comportamento, pulando, brigando, comportamento. Aqui nem brigando, tendo uma interação. Alimentando, né? Comportamento. E é o que eu falei. Vocês vão saber responder. Qual que é a semelhança, então, com essas imagens? Que é o movimento, ação, movimento. Então, sempre, né? O movimento sempre é um comportamento. Mas isso aqui, ó, isso aqui será que é um comportamento? O que é isso aqui? Quem lembra o nome? Biologia. Tanatose. Tanatose. Anfíbios fazem bastante, outras espécies também fazem, que é o contrário do que foi falado, né? Sem movimento nenhum, fingir de morto. É também um comportamento. Antes de ficar imóvel, houve todo um display para que ele ficasse imóvel. Então houve um comportamento de ficar imóvel. Então o ficar imóvel é o resultado. Mas houve toda uma ação interna, né? Para que ele fizesse esse tipo de teatro, né? Onde ele finge estar morto para poder afastar predadores. É um comportamento. Agora esse aqui é difícil. E o pensamento? Será que é comportamento? Eu dei a resposta mais ou menos no outro. Para a gente pensar, está acontecendo mais ou menos aqui umas 10 mil sinapses nos 100 bilhões de neurônios que a gente tem. Então você acha que não tem nada movimentando aqui dentro? Em um segundo, tem comportamento demais acontecendo aqui. Imagina nos animais, que são, às vezes a gente não pensa, né, o que está passando na cabeça dos animais. Eu até comentei com o Luiz que tem uma outra palestra que chama Consciência no Mundo Animal, onde eu falo muito sobre essa parte, de como que é a consciência, né, nos animais. Mas não é o assunto de agora. Mas o pensamento também é um comportamento. E para a gente entender tudo isso, fundamentar a nossa base, para a gente chegar lá no manejo condicionado, o que a gente precisa ter em mente? A gente não vai aprender tudo hoje, a gente vai só saber o nome das coisas que a gente precisa ter em mente, que vai ser necessário para a gente desenvolver e trabalhar nesse sentido do manejo condicionado. Primeira delas, a senciência. É termo novo ou vocês já conheciam? Senciência, né? Então isso também foi um marco, né? Depois que descobriram que os animais são sencientes. Eles têm capacidade de sentir dor, de entender a dor, coisas boas, né? Prazer, felicidade. Então, às vezes a gente fica beira lá no antropomorfismo, que é misturar os nossos sentimentos, mas a senciência, ela é fisiológica. Ela é que um display lá no cérebro dos animais que possuem córtex, neocórtex e cérebro, ele recebe esse feedback instantâneo, igualzinho quando a gente põe a mão no fogo e tira. Então, não é nem voluntário, ele sente de uma forma voluntária, porque ele tem receptores, perceptores da dor e de coisas boas. Então, senciência é muito importante. Outra coisa muito importante é a experiência. Nós, os animais, estão o tempo inteiro tendo experiências de coisas novas, né? Uma das coisas mais trabalhosas hoje na minha profissão é a sociabilização de filhotes. Existe uma janela. Vocês que querem trabalhar aí depois com pet, com cachorro, lembrem disso daqui. Que período vocês estão? Ainda tem muito tempo aí, mas já perde tempo não. Porque eu comecei a entrar mais de cabeça no comportamento depois que formei, até porque não tinha muito o que extrair daqui. Então, se vocês já gostam, às vezes vão mudar. Às vezes tem uma definição de agora que quer trabalhar com uma coisa, depois muda. Normal. Eu já tive 1000 profissões. Então é normal. Mas assim, sociabilização de filhote, existe uma janela do filhote que ele está mais susceptível a ter experiências e aprender com elas. E essa janela, ela é fisiológica também. Ela começa aí da quarta semana até lá para o quarto mês do cão. Isso varia em relação à raça, de grande porte, às vezes é um pouco maior e assim por diante. Mas existe uma tabela
de um prazo específico onde o animal está mais susceptível a entender e a absorver melhor essas experiências. Então, um cão que não foi sociabilizado direito, que não teve a experiência de pessoas, de outros cães, de ruídos, barulhos, foguete, barulho de chuva, porta abrindo, carteiro, nessa janela, a tendência é que depois, na vida adulta, ele vai ter muito mais dificuldade, ou às vezes até traumas difíceis de ser revertido, porque não foi apresentado essas informações nesse momento, que é onde o cérebro dele está todo aberto para ter essas experiências. Então, lembrem disso e foquem nisso. Eu tenho uma briga boa com os veterinários, porque essa janela da sociabilização é a janela da vacinação. É a janela da vacinação. E o que os veterinários falam? Não expõe. Não expõe. Eu discordo? Não, claro que não. O animal está construindo a sua imunidade, né? Mas aí que entra um profissional que pode trabalhar junto, né? O veterinário pode trabalhar com isso e entender como sociabilizar sem expor o animal, jogar lá se vira aí. Não é assim. Até porque a gente não priva o filhote de tudo. A gente sai. Aqui, ó. Sapato. Quem tem filhote fica com o filhote e não vive numa bolha. Não tem como. O animal é exposto, sim. A gente pisa na rua, não sabe na rua que cachorro que pisou, que fez cocô lá, fez xixi. Então há uma pequena imersão enquanto ele está construindo essa janela de imunização. Mas hoje existe, hoje não, sempre existiu, mas hoje mais ainda. Vai lá no YouTube e coloca sons de carteiro, de apito, porta abrindo. Você mesmo abre e fecha sua porta. Som de cachorro latindo. Você cria o mundo das experiências no quarto. Experiências olfativas, pode inserir também cheiro, né, de outro cachorro, pode cheirar, não tem problema, você esfrega e traz para ele se sentir. Então, assim, há formas variadas de se trabalhar. Outra coisa é a motivação, isso aqui é muito importante também. A motivação, ela acontece também no cérebro, tudo isso que eu estou falando vem aqui do cérebro, está acontecendo as experiências, a ciência, a motivação, e ela vai controlar, né, alguns comportamentos que são aprendidos e outros fisiológicos. Fome, a motivação é a fome, o animal sente também aquele vazio, né? Então, ele, motivado pela fome, ele vai demonstrar um comportamento. Ou às vezes ele vai aprender a chorar, vai empurrar alguma coisa, né? Os animais de grande porte, chega lá na baia, procura, cheira, lambe, bate, foge, rebenta cerca, galinha destrói tudo. Então há uma motivação, né, na fome, estou dando o exemplo da fome, para que possa ser atendido uma necessidade fisiológica. Então comportamento e motivação aqui, ó, anda juntinho. Todo comportamento ele tem uma motivação por trás. Às vezes consciente e às vezes inconsciente. Às vezes ele nem tem o controle de que está tendo essa motivação, mas vem. Igualzinho algumas motivações que vêm com a gente. Tipo, de querer assistir um filme porque remete uma lembrança boa, ou comer uma comida específica, ou ver alguém específico por conta do cheiro, que traz o feromônio, enfim, tudo há uma motivação por trás. E a aprendizagem propriamente dita, que vai dividir aí em 3 fases, né, até a gente chegar aí, 2 fases até a gente chegar na principal, que é o condicionamento. Uma que é contrária à outra, né? Habituação e sensibilização. Vocês falaram um pouco disso? Então, a habituação, né, quando a gente vai habituar o animal àquela situação, e a sensibilização é o contrário, é quando ele fica sensível àquele determinado estímulo. Quando ele é apresentado de uma forma muito brusca, ao invés de ele ficar habituado, ele vai ficar sensível àquilo, que é quando gera os estresses, que é quando não é sociabilizado de forma ideal, né? Então aí a gente tem uma sensibilização do animal para determinado estímulo. Bom, então usar tudo isso, todo esse conhecimento, né, como ferramenta de manejo de animais de cativeiro. Esse slide aqui ele é até antigo. Na época eu focava muito em animais de cativeiro, porque eu fiz estágio no zoológico, eu gostava de animais silvestres, tudo que era silvestres eu estava lá. Então o foco era esse. Mas tudo que foi falado e vai ser falado aqui, se aplica a todos os animais. Nessa época aqui eu nem imaginava que hoje,
eu ia estar trabalhando com cachorro. Sempre fui apaixonado por cachorro, mas nunca achei que poderia usar isso como profissão e ganhar dinheiro, pagar os boletos com cachorro. Era só assim, eu gosto de cachorro, eu tenho cachorro, mas hoje eu trabalho com isso. Aí a gente fala de cativeiro, né, mas todos os animais, certo? Como que a gente pode usar o comportamento para melhorar o manejo, né? O que os animais querem, né? Como que eles comunicam? Como que a gente pode conversar com eles e saber o que eles querem além do óbvio, que é comer e reproduzir? Comer e reproduzir, se alimentar e reproduzir, é o desejo unificado de todas as espécies. Esse é o objetivo fundamental da existência. Eles querem se alimentar e reproduzir. Mas além disso, né, ainda mais agora, né, com os animais domesticados, e eles inseridos no nosso ambiente familiar, quais são outras necessidades que esses animais querem, né? E como que a gente comunica com eles, como que a gente entende o que eles querem para a gente poder atender, dar o que eles precisam, né? A gente avalia muito no visual. O que vocês acham? Que esse cão está triste? Curioso? Quem falou curioso? Confuso? Variante, parece tapidão. Começa as primeiras armadilhas, né, da nossa afeição, da nossa percepção, que a gente tem em mente as manifestações de comportamento, de afeições, de emoções do ser humano, da tristeza, da felicidade. Então, o nosso rosto demonstra, conversa, tudo que a gente sente. Tem gente que consegue disfarçar, tem gente que não. Que se está com raiva, fica com cara com raiva, se está com antipatia, vai demonstrar, mesmo sem querer. Chegou uma pessoa lá, entorta a cara na hora. É assim, voluntário. Assim como a felicidade, né? Quando a gente está feliz, a gente, poxa, é muito bom estar feliz, e a gente fica feliz e está feliz, não tem explicação. E a gente tem muito de trazer esses sinais, essas expressões faciais para o contexto dos animais. Principalmente para os animais de companhia, né? Que a gente tem mais essa coisa assim de amor, de tratar como pessoinha, como filho. A gente não tem tanto esse olhar dessa forma, às vezes para um animal de grande porte. A gente não vê, não consegue transmitir tanto assim, mas ainda assim acontece. Bezerro, fofinho, né? A gente vê aqueles olhinhos lá mamando, a gente já começa a ter algumas expressões que são nossas. A gente consegue depositar. E esse leão, vocês acham que está feliz? Não parece um sorrisinho bem de lado? Ou está com cara de af? Depende, né? Depende do... Hã? É muito subjetivo. Tem gente que vai falar que ele está feliz. Tá ótimo, tá tranquilo. Tem gente que vai falar que ele tá abatido, que foi judiado demais, que não tem nem expressão, não tem nem coragem de reagir. E tem gente que vai achar que a gente teria que estar na pele dele pra gente sentir que não dá pra saber. Não, essa é a resposta para tudo, Luiz. Não tem como. A gente trabalha várias técnicas, né, mas entender, né, do ponto de vista da empatia, não só de respeitar, mas de se colocar no lugar do outro, é muito difícil. O estudo ainda há uma lacuna. Quem sabe aqui nessa sala vai ter futuramente um pesquisador que vai trazer para a gente um método, né, de comunicar com os animais de uma forma mais validada. Isso tema para TCC, hein, gente? Anota aí. TCC, trabalho de conclusão de curso, exatamente isso aí que falou. Quem gosta de comportamento, de comunicação com os animais, depois pesquisa no Instagram, Ricardo Garé. Ele desenvolveu um método dele lá, né, que chama Consciência Animal. Eu estou doido de fazer o curso dele. Estou esperando juntar um dinheiro, porque não é barato não. Mas os relatos das pessoas que já fez e as lives que ele faz, então ele tem um método de conversar com os animais, através dessa observação, dessa percepção, ele consegue conversar com os animais.
Eu não fiz o curso, não sei, não posso validar, mas assim, as pessoas que já fizeram têm bons relatos. Dá uma olhada no material dele para quem tiver interesse, chama Ricardo Garé. Então essa é a armadilha da avaliação comportamental. Existe aí uma linha muito tênue entre o que de fato está acontecendo, né, e o que de fato não está. O que na verdade pode ser aí o antropomorfismo, que é esse estudo, né, essa nem vou dizer habilidade, né, mas essa ação da gente transferir emoções, expressões, sentimentos que são específicos da nossa espécie para os animais, né? E transpor isso para eles de uma forma que a gente invalida todo o código genético deles, todos os instintos e comportamentos que são próprios deles, e a gente só baseia no que a gente tem como experiência humana. Então a gente tem que ter cuidado, né? Bom, para a gente então pegar tudo isso que a gente falou, né, e começar a pensar assim, tá, a gente falou de ciência, de experiência, de motivação, da habituação, sensibilização e condicionamento. Como que eu pego tudo isso, né, e vou trabalhar com condicionamento, condicionar, trazer novos comportamentos, né, para melhorar o manejo, ter uma ferramenta a mais de manejo. Existem aí algumas coisinhas, né, que a gente já solta aí no ar, que começa no que foi falado bastante, observações. Não tem como ter um profissional que vai falar, que entende de comportamento, que trabalha ou que gosta, que vê fundamento, se não tiver a observação como sua aliada. Isso é motivo de vegetação? Desculpa, não entendi. Antígeno de vegetação? Não, acho que está parecendo mais uma raposinha. Acho que é uma raposinha. Então, assim, fazer observação de áreas, né? O etograma, que está acompanhado com a observação. Às vezes, no início do etograma... Vocês chegaram a fazer o etograma ou não? Vocês só conversaram sobre? Fez? Vocês fez com que espécie? Pato? Leão? Foi por vídeo ou vocês fizeram a viagem? Vocês fizeram o zoológico. Ótimo! Não precisa estar perto do animal. Pode começar observando vídeos, né? Quanto tempo a gente fica no celular, correndo feed, vendo um monte de baboseira, espremendo espinha e não sei o que, vai vendo fofoca no celular. Comentário também com uma série na Netflix. Provavelmente todo mundo já viu, chama Red Land. E ela, tipo assim, dá uns cavalos 15 temporadas, tudo ligado ao comportamento. Porque cavalo lá, tipo assim, você olha e você fala, tem que dar uma danada, ninguém põe a mão. E o cavalo sai de lá como se fosse uma cisne de porco. E é tudo ligado ao comportamento. Vocês, como veterinários, vão ter situação que, às vezes, não sejam esse veterinário que vai aconselhar o tutor à eutanásia por conta de algum problema, agressividade. Lá, eu moro em Piuí, direto e reto, parece gente, fala, não, o veterinário falou que tem que eutanasiar porque não tem jeito, porque mordeu o cachorro lá e vai matar todo mundo. Mas não deu nenhuma oportunidade para entender o porquê. Não se tem comportamento sem um motivo, uma motivação antes. Não esqueçam disso. Um cachorro, eu tenho 5 pitbull, ele não vai atacar um outro se não tiver uma motivação. Existe toda essa motivação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Que a gente não tem o direito de sair tirando vidas só porque teve um acidente. Claro, a gente tem que se preocupar sim, né? Ainda mais quando tem criança envolvida, mas entender o porquê. Toda agressividade, 95% dela é medo. Medo de alguma coisa, de algum trauma que teve no momento passado. Então, temos que ter cautela, né, e cuidado nesse sentido. Então, vocês fizeram o etograma, né? Vocês ficaram notando quanto tempo? 15 minutos. Ad libitum, que seria a vontade, ou vocês estipularam, tipo, de 30 em 30 segundos, vocês anotam o que estão fazendo? A vontade? Uhum. Tem alguns tipos de etogramas, né? Eu não sei se vai ter um slide mais para frente falando os tipos, mas tem o ad libitum, que a gente vai anotando sem parar, tudo que está acontecendo.
E tem os cronometrados, por exemplo, de 10 em 10 segundos, a gente anota o que aconteceu. Ou de 30 em 30 segundos. Enfim, depende do que a gente quer com o resultado do etograma, né, para a gente definir qual que vai ser a técnica. Mas basicamente é isso, anotar os comportamentos. Depois a gente vai... O que vocês fizeram com os resultados? Só anotou? Não fizeram um gráfico para ver a frequência? Então aí o segundo passo depois disso era fazer um gráfico, né, ver qual que é a frequência dos comportamentos anotados. Às vezes vocês anotaram andar, às vezes não sei se o leão tinha pace, balançava a cabeça ou procurava o alimento. Então a gente ia fazer a frequência, né, de cada comportamento e a gente ia conseguir ver uma necessidade através de uma repetição exagerada de um comportamento específico ou da ausência de um comportamento. Você está lá anotando um animal. Às vezes não é o caso do leão, que é um animal menos ativo, mas se fosse um animal com muita atividade, tipo um macaco, um primata, ficou lá fazendo 20, 30 minutos e ele não saiu do lugar, não fez nada, então já é um sinal, tipo, algo está acontecendo, porque é do animal se movimentar. E como que vocês vão saber isso? O que é típico de cada animal? Estudando o básico do comportamento deles. Isso aí tem no Google mesmo, hábitos de tal espécie, vai estar lá falando o básico, né, para a gente variar se está dentro ou não. O enriquecimento o comportamental é muito importante, né? Vocês também já devem ter ouvido falar sobre enriquecimento ambiental. Ele se divide aí em várias partes e todos eles estão ligados ao comportamento. Todo o enriquecimento, seja o sensorial, o cognitivo, o de ambiente, todos, o alimentar está ligado ao comportamento, porque tem aí o comportamento sendo expresso de alguma forma. Oi? Volta, por favor, na anterior. Eu estou pensando aqui que a gente não fala nada de teste de preferência e nem na apostila nós colocamos teste de preferência. Estou pensando aqui que foi uma falha. Se você puder falar o que é um teste de preferência? É importante. O teste de preferência, ele já estaria mais aqui nessa fase do condicionamento, de começando os treinos de condicionamento. Como eu já falei, eu adestro cachorro. Eu faço um trabalho de treinamento com os cachorros e nem todo cachorro é igual. Nem todo cachorro gosta de ração X. Nem todo cachorro gosta de cenoura. E tem uns que ama. Tem uns que cenoura é mais interessante do que um osso, do que um petisco. Então, o teste de preferência é você fazer testes prévios do que é aquilo de mais valor para aquela espécie, aquele animal que você está trabalhando. Porque aí você consegue, poxa, ele está motivado, aquilo que ele mais gosta é o que está em jogo. Então você consegue obter mais resultados quando você sabe aquilo que o cachorro ou o animal, qualquer que seja, prefere. E como que a gente faz isso? Geralmente está muito ligado a alimento, né? Mas também tem preferências por carinho, afago, se gosta de contato ou não, mas o alimento, por exemplo, você escolhe lá. Se eu vou citar cachorro de novo, mas a gente fazia muito no zoológico, da mesma forma. Pegar um pedaço de melancia, de casca de abóbora, de uma casca de banana, e tem que ver também a restrição de cada espécie, nós dando um exemplo geral. Beterraba, batata, cozida ou crua, pegava umas 10 opções e fazia o teste para ver qual que era a resposta, que a gente consegue ver quando ele gostou, né, ou quando não gostou. Quando não gosta, nem come, cospe para fora. Então, você saber o que o cachorro ou o animal que você está trabalhando gosta mais, Luiz, para você ter isso como a sua bala na agulha para fazer o condicionamento. Inclusive, pessoal, aqui em Bambuí, a gente trabalhava com coelhos, com reprodução de coelhos, e aí a gente desenvolveu também um ninho, né? E para comprovar se o nosso ninho era melhor que o outro, né, a gente deu os 2 ninhos para a coelha parir. A gente colocou o ninho fora da gaiola, que a gente fez, desenvolveu, e o ninho dentro da gaiola, que é o ninho comum, da forma comum. E a gente obteve uma resposta a partir de um teste de preferência. Você fez um teste de preferência. E assim, os animais, toda hora eu falo cães, os animais não conversam com a gente dessa forma. A gente fala, o que você gosta de comer? Sua comida preferida? Açaí.
precisei trazer aqui uma coxinha, um sorvete, talvez eu nem ia trazer açaí. Trazer várias coisas para você me falar qual que você gosta mais. Não precisou, porque a nossa comunicação já é estabelecida. Os animais, nós não temos essa comunicação estabelecida, então a gente tem que fazer testes, né? Não só de alimento, mas também de espaços, de brinquedos, né? Para saber o que ele valoriza mais. Quando a gente descobre o que ele valoriza mais, eu já começo até a responder um pouco a pergunta inicial. Qual o preço que os animais estão dispostos a pagar pelo que querem? O que eles querem é esse item de maior valor do teste de preferência. Então, se for preciso ele aprender a dançar hula-hula na boquinha da garrafa, ele vai aprender, porque é aquilo que ele está mais motivado. Então, é muito importante a gente saber. Senão, eu vou ficar aqui, o que adianta eu treinar um cachorro com uma cenoura se ele não está nem aí? Ele não vai me responder, não vai. O que ele vai ganhar com isso? Não vai. Aí não é pirraça, que a gente fala, não, cachorro pirracento, não faz o que a gente está querendo. Ele só não está motivado o bastante para fazer o que a gente quer. Eles são inteligentes, todos os animais. Os animais que são de muita rotina, por exemplo, as vacas, né? Rotina de ordenha, se submeter a todo aquele processo, né? É algo também que ela tem de recompensa. A própria liberação dos hormônios da lactação já é algo positivo para ela. Claro que quando é feito de uma forma tranquila, porque não sei se vocês já viram, novilha, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande de entrar em ordenha. A tendência é que ela não entre, ela vai ficar lá investindo. Então essa primeira experiência tem que ser boa e ela tem que ter uma recompensa depois, uma raçãozinha gostosa, um pastinho bom, para que tudo isso flua de uma forma natural. Esse aqui estava fazendo um etograma, esse aqui era ad libitum, para vocês verem. 8 e 11, coçou. Não é 8 e 11, desculpa, é no minuto 20 e 21. No minuto 20 e 17, subiu na grade. No minuto 20 e 28, subiu na plataforma. Esse aqui, às vezes, ele é um pouco mais difícil de fazer, porque você tem que ser, tipo, sangue nas veias. Tá lá, tem que ser rápido, que o animal está movimentando muito. Isso aqui era era um bugio, não, era um macaco da cara preta, se eu não me engano. Então você vê, movimentando o tempo inteiro. Mesma hora que coçou, já foi para a grade, foi para a plataforma, comeu na plataforma, andou na grade, parado no canto, balançou, dentro do coxo, se balançando, bebendo água, subiu na grade, defecou. Então, tipo, tudo, anotando tudo. Depois a gente vai, faz uma tabulação desses dados e vê o gráfico, né? De como que está esse comportamento. E como que a gente vai saber se é certo ou não? É o que eu falei, a gente tem que ir na literatura, né, saber os hábitos dos animais para ver se está dentro do padrão. Não quer passar mais? Ah, passou. Estereotipias, né, dentro do comportamento, tem o que a gente chama de estereotipia. Vocês já ouviram o que é estereotipia? É muito importante a gente analisar, entender um pouco de estereotipia, principalmente que o contexto aqui era animais de cativeiro, né? Animais que estão sobre um espaço reduzido, ou sobre condições um pouco diferentes, muito diferentes do que eles teriam em vida livre, né? Então a gente, como profissional que está sobre os animais, estão sob a nossa responsabilidade, a gente tem que estar muito atento a esses comportamentos estereotipados, que são comportamentos sem uma finalidade específica ou sem uma motivação aparente, né? São comportamentos às vezes aleatórios que não têm uma finalidade específica para o animal. O que pode gerar esse comportamento estereotipado, né? Área pequena, hamster, naquela gaiolinha, a gente vê que eles rodando, tem hamster que roda, aquela roda, fica o dia inteiro rodando aquilo lá. Vocês acham que é normal, que é sadio, que tá tudo tranquilo? Que se o hamster... Confinamento. Um bicho, né, que anda
30, 60, 100 metros de bueiro na vida livre. Eu tô falando dos ratos, né? Que não tem nem, acho que nem tem hamster em vida livre, não existe, morre no mesmo segundo. Mas assim, vamos pegar aí os seus ancestrais, né? O rato, que caminha muito, anda muito, muito rápido, bota numa caixinha desse tamanhozinho. Se ele não movimentar e entrar naquela roda, ele tem um estímulo, a necessidade, né, de andar. Se ele não fizer aquilo, ele vai morrer, vai ficar doente, vai ficar totalmente com a qualidade de vida comprometida. Então, o que ele anda naquela rodinha lá é uma forma dele extravasar essa necessidade de andar, mas nem sempre ele ficar rodando o tempo inteiro é saudável, é normal. Então a gente tem que avaliar também quando ele está fazendo isso de uma forma saudável ou quando já virou uma estereotipia. Medo, privação social, frustração, falta de controle sobre os estímulos externos. Nossa, isso aqui é muito importante. Os animais adoram ter controle das coisas. A gente quem não gosta, né, de estar lá com saber tudo que vai acontecer? Quem gosta de surpresa, assim, do nada? Chegar aqui o Luiz falar assim amanhã, ó, avaliação. Aí, tipo, já bate aquela coisa assim na cabeça, aquela suadeira, uma dor no estômago. Então, a gente não gosta muito de certos tipos de surpresa, né? Então, os animais, eles também gostam muito das suas rotinas. Então, quando a gente tira eles da rotina habitual, a tendência, né, que ele vai ter algum tipo de comportamento anormal. E a privação de estímulos necessários. Eu acho que esse aqui é um vídeo de algumas estereotipias, vamos ver. Olha para vocês verem. Esse é o Pace, né? Balançando a cabeça assim. Sempre está ligado com algo que não tem motivo aparente, nem finalidade aparente. O que ele vai ganhar com isso, né? É muito comum ver em animais de zoológico, de circo. Animais de produção da gente observa muito. Roer as coisas, as baias, a porca, rói aquilo lá, assim, por estresse, e fica roendo. Aí quando eu estava lá no Zoológico de São Paulo, no estágio, eu perguntei lá, a veterinária lá, falei, poxa, mas... É porque aí lá tinha assim uma parede branquinha e tinha um desenho assim vermelho de sangue. Que o urso, com o focinho, ficava rodando aqui nesse círculo, né, movimento circular com o focinho. Eu falei, doutora, a dor, né, que ela existe, são sencientes, estão sentindo a dor, não seria aí um estímulo maior, né, para que parasse, já que ele está fazendo isso, está sentindo dor? Ela me explicou que a dor, nesse caso, ela se torna benéfica. Olha como é que é louco o nosso cérebro, né? Já viu gente que, por estresse, se mutila? Até nem é coisa de ficar falando que pode ser até gatilho, então não façam isso. Mas a dor, infelizmente, em alguns casos de problemas comportamentais, ela pode ser gatilho para que isso seja continuado. Ela não tem mais o mesmo efeito de dor como a gente conhece a dor. E eu nem consigo explicar, porque eu nunca senti isso. Eu não consigo explicar como é sentir uma dor e ser prazerosa. Então você vê o tanto que é complexo a mente, né, e o cérebro de outros, de quando a dor se torna prazerosa. Nossa, você nunca andou com casquinha de machucado? Não, Deus me livre. Não, mas aí você sente dor com isso? Dói, né? Você arranca a casca, mas é bom, sei lá, é satisfatório. Nossa, Zé, quando minha unha eu corto dia sim, dia não, fica curtinha. Aí quando tá um pouquinho grande e eu corto demais e fica na carne, nossa senhora, a dor terrível, não tem como a dor ser boa, não consigo ver isso assim. Mas, aí ó, tá vendo? Ela tem um prazer em arrancar a casca do machucado, falou que dói e gosta. Tem gente que gosta de experimentar, Cada doido com a sua loucura, né? Então, mas aí, o que eu trago para vocês? Uma reflexão sobre a estereotipia, né? Que eu tô falando que ela é ruim. A estereotipia, me responde aqui, vocês acham que estereotipia é uma coisa boa ou coisa ruim pro animal? Ruim, é ruim. Então vai gerar um desconforto, certo? A princípio eu concordo com vocês.
Mas olha esse estudo aqui, bem óbvio, né? Pegaram girafas de liberdade e girafas no zoológico. O que queria identificar e pesquisar? Queria investigar possíveis diferenças no comportamento. Até então, muito óbvio. Vai avaliar o comportamento de uma girafa em vida livre e o comportamento de uma girafa em cativeiro, para ver se tem alguma diferença. O que foram os resultados, né? Girafa em liberdade. Ficou muito tempo andando, gastou muito tempo locomovendo. Não foi observado nenhuma estereotipia. E houve variação no tempo que ela ficou em determinado local, certo? Nada de assim, normal, né? De diferente, óbvio. Enquanto que em zoológicos, né, elas ficaram pouco tempo locomovendo e mostraram estereotipia de noite, e mais de 60% das noites foram passando aí, fazendo comportamento estereotipado. Um estudo desse é até óbvio, né? Que em girafas em vida livre tiveram um tempo maior de locomoção, andaram, não tiveram estereotipia, enquanto que no zoológico, que lembra daqueles fatores que predispõem à estereotipia? Espaço pequeno, falta de estímulo, né? Medo, frustração, gera estereotipia? Não foi o que aconteceu. Tiveram aí muito mais estereotipias observadas em cativeiro. Então, a conclusão do estudo, né, que padrão anormal de comportamento é mais comum onde os animais são mantidos em ambientes estéreis, né, sem muito estímulo e muita possibilidade de que ele se interaja com o ambiente. Mas tá, pensa vocês, né, vamos ver quem é criativo e consegue resolver os problemas. Se você é colocado num lugar pequeno, né, que não tem muito recurso, nós que somos ditos como animais superiores, o que a gente vai fazer? Tentar distrair, fazer alguma coisa. É o óbvio, né? A gente é inteligente, então, vamos pegar assim, gente que não tem muito recurso. Eu não tenho muito recurso, não tenho uma cota num clube, não tenho uma casa com piscina, vai estar calor, dou um jeito de se virar lá em casa mesmo. Mangueira, enche uma piscina, o tanque, joga água no chão, bota sabão, escorrega. É a minha forma de me virar com o pouco que eu tenho. Então, se a gente pensar assim, se a gente pega os animais que tem todo um aparato em vida livre, toda uma predisposição para fazer um monte de coisa em vida livre, e a gente coloca no cativeiro, e a gente não quer que esse animal tenha nenhum estímulo de tentar melhorar, por que eu estou falando isso? Porque até fica essa pergunta, estereotipia no cativeiro, é um problema ou uma solução? Os animais, eles estão presos. Vou pegar um felino, um tigre, um leopardo, até o próprio leão, mas a onça, o leão geralmente é um pouco mais tranquilo, mas esses felinos que andam muito em vida livre, quilômetros, fazem transposição de áreas enormes, colocam numa área restrita, fechada. Eu não posso esperar que esse felino vai ficar só deitado. Ele tem necessidade de locomover. Então ele vai fazer o quê? Vai andar. Em círculo ou no quadrado, ele vai andar. Nesses locais, assim, às vezes não pode, talvez, de manejar a estereotipia para ela ser mais saudável do que negativa, uma que seja menos danosa. Talvez a resposta disso está no que eu estou trazendo. Se o felino, né, que precisa locomover, a gente não pode esperar que ele vá ficar parado, ele precisa andar sim. Então existem sim, estratégias que a gente melhora a qualidade de vida, né, e trazer essa estereotipia, que é essa vontade de atender uma necessidade que é dele, ele precisa fazer, está no organismo, melhorando o ambiente, que é o enriquecimento ambiental, né, mas não sei se eu te respondi. Você queria saber se teria alguma coisa para fazer para melhorar a estereotipia? Não, é que, por exemplo, essa questão da estereotipia é meio que para... atender uma necessidade. Uhum. Às vezes, se for uma estereotipia muito danosa para o animal, de tentar controlar ela para ser menos danosa, principalmente no local que você vai. Entendi. Ele vai ter propensão a desenvolver. Sim. Aí depende. Plano de manejo adaptado
Sim. Estereotipia. Uhum. Depende, a resposta é depende, porque existem os graus. Essa estereotipia desse urso que eu falei que estava riçando o nariz e está sentindo uma dor, e a dor já não é tão importante quanto a necessidade de fazer aquilo, esse é um caso mais difícil. Porque ele a recompensa dele já virou a dor. Então, para a gente conseguir quebrar essa estereotipia, teríamos que ir aos poucos, né? Porque o prazer dele é a dor, e ele não vai parar de fazer de um dia para o outro. Mas aí, assim, não é tirar o urso e botar numa outra parede. Às vezes é melhorar, começar naquela parede ali mesmo, borrachar ela, fazer alguma coisa, tirar esse acesso destrutivo para ele, né? Para que ele vai continuar fazendo, mas aí a tendência é que o sentido, no caso, que é a dor, que era o recompensador para ele, perca um pouco. Que ele possa tirar esse ciclo vicioso por meio de outras coisas. Mas isso sempre de forma gradativa. Nunca a gente vai chegar... eu tinha esse pensamento, que eu ia chegar lá e eu ia mudar tudo, porque eu adoro enriquecimento, vou mudar a vida aqui dos animais do dia para o outro. É um trabalho difícil. Não é assim uma coisa que se resolve com facilidade, mas há muitas ferramentas que dá para fazer. Os animais que nascem em cativeiro, eles também adquirem essa estereotipia? Para os comportamentos que são inatos, sim, porque são uma necessidade da espécie. Ele não aprendeu a andar em vida livre porque ele estava em vida livre. Ele tem a necessidade de andar. Tem certos animais que não andam tanto, não percorrem tantos quilômetros, igual os felinos, que é natural deles fazer essas andanças. Tem animais que são mais locais. Pássaros, por exemplo, que migram, que fazem também grandes viagens, né? Isso é deles, estando em cativeiro ou não. Só que em cativeiro, pássaros aí piorou. Aí que não consegue voar mesmo, né? Mas animais quadrúpedes que andam, que tem essa relação com o solo, a gente pode... não tem como perder isso só porque ele nasceu no cativeiro. Animais aquáticos marinhos também, né, que gostam de nadar a grandes distâncias, ele é o mínimo, é o da espécie. Outros comportamentos eles vão aprender em cativeiro, quem já nasceu. Às vezes, tirar um pouco da estranheza, da agressividade com os seres humanos, né, essa questão de ser mais arisco, pode entender o ser humano como um membro até da sua espécie. Isso assim a gente já consegue ter melhor do que aquele que veio de vida livre. Mas perder a necessidade de alguns comportamentos só porque nasceu em cativeiro, não tem como. Já nasce com ele. São motivações que ele já tem. Mas eu estou falando da estereotipia nesse caso, porque a gente tem que também ter o bom senso. Porque nem sempre a estereotipia ela é terrível. Aí, esse pessoal aqui, o Brum, Johnson, são da produção, não são nem muita coisa que eu falo e gosto é mais da conservação, né, dos animais pet, tudo mais, que há uma preocupação maior, uma atenção maior com os animais silvestres e os pets nesse sentido, de comportamento, de bem-estar. Mas o Brum é aquele livro verde, como é que chama? Bem-estar, né? A gente chama de Brum, etologia e bem-estar animal. Importantíssimo, ele dá vários exemplos, várias provocações, insinuações para a gente trabalhar bem-estar, né? Então ele fala lá que assim, depende, né? Pode ser até bom, uma estereotipia ocasional causada por uma leve frustração, porque a gente entende como capacidade de resposta. O animal precisa andar, vou fazer o quê? Vou andar. O animal precisa escalar alguma coisa, vou ficar subindo a grade. O animal precisa roer, acontece muito com o coelho, né? Precisa roer, então vou colocar lá alguma coisa e vai ficar roendo, é uma necessidade. Então ele não tem como estar na vida livre, fazer o que quiser, mas com o pouco que ele tem, ele vai ficar fazendo os comportamentos às vezes repetitivos, né, ocasionais, mas ele vai atender uma frustração. Então é bom, ele está tendo uma boa resposta. Só que isso, a gente tem que botar na balança, né, que se ele ficar aí maior parte do tempo, o Brum fala 40% do tempo, ativo, só fazendo estereotipia, aí já é ruim. Então, nem sempre enxergue estereotipia como algo de todo ruim. A gente tem que entender por que ele está tendo essa estereotipia, qual que é a situação que ele está naquele momento, né? O que está levando ele a fazer, que aí a gente consegue trabalhar. Quando a gente tem esse conhecimento, né, de comportamento, de necessidades,
necessidades de cada espécie, a gente consegue trabalhar melhor com esse conceito aí, enriquecer, enriquecimento ambiental. Porque assim, o enriquecimento ele pode ser também muito subjetivo, se a gente não souber o que o animal precisa, né? O que é, esse exemplo que eu acho que eu trago aqui, o que seria um enriquecimento para mim, Calu, né? Um lugar enriquecido para mim. A gente tem aqui um quarto vazio, uma cela, né? Não tem nada, né? Como que eu enriqueceria pensando em mim, nas minhas necessidades? Então, vamos lá, uma mesinha, um sonzinho, uma música que eu gosto, que é a música da minha vida, umas luzes no quarto, disco do Globo, meu ídolo de outra volta, cachorro, açaí, foi você, açaí frango, as minhas comidas preferidas. E a mulher dos meus sonhos. Esse seria o ambiente enriquecido para mim. É o mesmo para você, moço do celular? É o mesmo para você? Para você? Alguém acha que seria um ambiente bom para ele? Tirando o frango, perfeito. Não, então assim, a gente tem que conhecer o que o animal precisa e o que ele quer. Senão não adianta. Eu vou enriquecer sobre a minha perspectiva, sobre o meu desejo. Aí eu estou enriquecendo para mim, não para ele. Então a gente tem que se preocupar. Essa música é boa demais. Foi sem querer de novo. Então a gente tem que se preocupar em entender aquilo que aquela espécie precisa, né? É um galho para roer, então é um galho, não uma barra de ferro. É um lugar para escalar, é um animal que escala, um animal que, se for macaco, for primata, que anda muito em cipó, né? Então eu vou botar umas gomeiras, uns canos assim para ele. Cano não é, tipo, lá no zoológico chama muito mangueira tipo de bombeiro, sabe? É um material grosso de lona, botar um monte assim, que eles conseguiam andar. Então assim, precisamos entender, é um bovino? Tá, o que seria um ambiente interessante, enriquecido? O bovino gosta bastante, então eu vou botar escova, né? Simples. Pô, pregar uma escova na baia lá, a vaca vai só chegar uma chegadinha lá assim, para ela vai ser a melhor coisa do mundo. Entendeu? Então a gente tem que saber o mínimo, o básico, não precisa fazer um quarto daquele super da hora, o mínimo. Então o programa de enriquecimento, né, ele não veio não é brasileiro, né? Assim, as pesquisas os iniciou fora do Brasil, então falava do modelo Spider, porque pegava as iniciais, né? SPI, DE e R, que seria primeiro aí estabelecer metas, o segundo, planejar, terceiro, fazer de fato a implementação, quarto, documentar tudo, o quinto, avaliar e o sexto, ajustar. Então, para a gente fazer um programa de enriquecimento, não é só colocar lá algumas coisinhas do jeito que a gente quer, né? A gente tem que fazer todas essas fases, porque aí a gente vai ter o sucesso. Estabelecer as metas, planejar, né? Ver qual que é a espécie que vai ser beneficiada, fazer a implementação, documentar tudo e avaliar, porque muitos objetos que a gente coloca nem sempre funciona de primeira. Então a gente às vezes vai ver, não, poxa, eu coloquei isso aqui e não deu muito certo, vou trocar. A gente faz muito essa troca com brinquedo. Aqui, eu não sei como é que está aqui, não faz tempo que eu não visito os setores, mas na minha época a gente tinha um projetozinho lá no Suinicultura, a gente colocava pneu e via como é que os leitãozinhos brincavam, depois sentavam com garrafa, com corda, experimentando, sabe? Então, aproveitem que vocês estão aqui, uma escola fazenda, eu não sei como que está hoje o acesso aos setores, se vocês podem fazer ou não, né? Aí é com vocês, mas procura saber o que vocês podem fazer e anota tudo. Bom, então, observar, né, essas respostas para dar continuidade, adaptação, interesse, reação aos estímulos, né? O que ele utilizou mais de sentido, se o animal foi lá, foi no tato, foi no cheiro, foi só no visual. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração no programa de enriquecimento ambiental. E por que eu estou falando bastante nisso? Porque é muito importante isso estar aliado lá no manejo condicionado. A nossa resposta de condicionamento vai ser muito melhor
quando a gente tem um ambiente enriquecido, quando o animal está saudável. O animal não vai participar de um treino se ele não tiver com o mínimo de saúde estabelecido. Eu não vou nem entrar muito nos tipos, né? Vocês sabem bastante, já devem ter visto isso bastante na disciplina, mas aí existe o alimentar, o social, o cognitivo, o sensorial e físico, que são as formas que a gente pode trabalhar esse enriquecimento no recinto. Os animais, eles são muito plásticos. Vocês sabem esse conceito de plasticidade no mundo animal? O que é isso daí? Camaleão, né? Então, assim, os animais, eles são muito adaptativos, mais do que a gente imagina. Eles têm uma capacidade incrível, né, assim, de uma vez exposto a determinada situação, assumir, né, um novo formato, uma nova postura, que vai proporcionar capacidade para enfrentar algum tipo de situação. Seja uma tão complexa como essa de até mudar a coloração, seja às vezes na postura frente a você, quando você está tendo essa proximidade no manejo. Por essa capacidade, né, dessa plasticidade, que é essa propriedade de mudar, a gente consegue trabalhar o condicionamento, a gente consegue trabalhar esse ensino, né, essa abordagem de um novo comportamento através de uma condição exposta. Como que a gente explicaria condicionamento, né? Ao pé da letra da palavra, ação de condicionar o providencial necessário para a realização de uma coisa. Então a gente traz uma condição para que se possa ser feita para que se tenha uma outra resposta, né? Então, quais são os animais que podem ser condicionados? Quais vocês acham que podem? Hã? Todos os vertebrados. Todos os vertebrados? Todos devem, só que tipo, não vai ser da mesma forma. Vai demorar mais, um vai ter uma resposta melhor, um vai conseguir fazer só alguma coisa. Depende da ciência mesmo. Sem ciência? Só os sencientes podem ser condicionados? Não, depende do grau da ciência. Gente, todos os animais podem ser condicionados, mas tem uma espécie que não tem como. A gente já tentou várias vezes, mas essa aqui não dá. Essa aqui não. O resto faz tudo. Ensina, aprende, mas essa aqui ela aprende, mas faz errado. Os outros podem fazer. Enfim, bom, brincadeira é claro, mas existem essas variações, né, de complexidade, uns aprendem mais, outros menos, mas todos podem aprender um certo nível de aprendizado e podem ser condicionados, porque existe algumas respostas que já vêm prontas, a gente nem precisa fazer muita coisa, é do próprio organismo, né? E quem que começou toda essa história de condicionamento, né? A gente tem aí os grandes precursores do behaviorismo, o nome já diz, né? Behavior, comportamento, foi uma era que começou a estudar muito só o comportamento dos animais. Deixou até um pouco de lado as emoções, que antes do behaviorismo falavam muito de emoções, dos sentimentos dos animais, aí veio o Pavlov e começou a falar só de comportamento, só de genética, só de resposta condicionada. Desculpa aí, só assim, fugiu um pouco dessa parte de emoções e trouxe o que já existia. Pavlov, condicionamento clássico, você fala com eles ou eles? Era essa aula que a gente... Ah, tá. Então, a gente tem aqui o Pavlov com condicionamento clássico. Ele veio aí por volta de 1900 e pouquinho, 1902, 1905, com os seus estudos. Primeiro grande estudo, né, nessa parte de condicionamento, né, com os cães. E o que era a teoria de Pavlov? Ele falava que todo estímulo neutro pode ser condicionado com uma resposta já conhecida. Parece confuso, mas vamos lá. O que é uma resposta conhecida? Uma resposta que a gente já conhece, que é inata, que acontece involuntária. Eu vou citar o exemplo que o Pavlov descobriu e estudou. Salivação. Quando ele está com fome, quer uma comida de saliva, ou vai mastigar, a salivação é uma resposta
imediata a comida, certo? É natural. A gente não pensa, agora eu vou salivar para começar o processo digestivo. Não, a gente não pensa isso. Ela acontece de uma forma natural. Pavlov queria condicionar uma resposta neutra, ou seja, que o corpo não tinha conhecimento ainda, com algo que já tinha. Ele sabia que com comida a gente salivava. Mas com que outra coisa a gente pode salivar se não a comida? Foi a pergunta, né? O cheiro já é uma das conhecidas, né? Cheiro e o olfativo e o visual já é o conhecido, já é a resposta condicionada. A neutra que ele utilizou no caso foi o sino. Quem estudou escola, não sei se escola particular tem, mas escola pública na vida inteira, quando dava lá 9 horas da vereda, tocava o sino, a sirene, era a hora da comida. Então, desde criancinha, quando você começa a escutar, faz associação, tocou a sirene, é a hora da comida. Então, o nosso cérebro começa a fazer esse condicionamento com o som e comida. Mas o som não é uma resposta inata, uma resposta natural igual a saliva. Ela foi condicionada. Então, Pavlov falava isso, que qualquer estímulo neutro pode ser condicionado com uma resposta, com um estímulo já conhecido. Então, ele começou esse estudo com os cães, né? No qual ele pegava, primeiro só apresentava comida, cão salivava. Apresentava comida, cão salivava. Depois ele começou comida e sino, cão salivava. Ele tinha comida. Comida e o sino, cão salivava. Com a repetição do som e a comida sempre, ele depois pensou assim, e se eu só tocar o sino? Será que vai salivar? E foi o que ele encontrou, que sim, depois de um emparelhamento, ele emparelhou o sino com a comida, né? Então o organismo do animal passou a entender que com o som, ele também salivava, porque ele já estava com aquela ideia que o som também vinha acompanhado de comida. Então ele condicionou o animal àquela resposta, que não é natural. O som não é natural, ela foi aprendida. Então basicamente era isso. Já o Skinner, em 1935 mais ou menos, 30 anos depois, baseado um pouco no Pavlov, né, ele traz aí que, além disso, desse emparelhamento, de pegar um estímulo que a gente não tem resposta, e a gente passa a ter, além disso, a gente pode criar outros comportamentos que não são nossos, tipo, a salivação é nossa. A gente pode criar outros comportamentos e serem condicionados a repeti-los por meio de reforço. Ele que traz esse conceito de reforço, de punição, que tudo aquilo que é reforçado pode ser aumentado, e aquilo que é punido pode ser enfraquecido, no sentido de aumentar novos comportamentos ou enfraquecer comportamentos que a gente não quer que sejam executados. Hoje, né, assim, o adestramento ele tem muito, a base do adestramento nos estudos de Skinner. Parece muito óbvio, né? Eu fico pensando assim, poxa, mas não tem tão óbvio, porque alguém já foi lá e definiu. Mas antes dele chegar e definir, não era óbvio. É óbvio você continuar fazendo uma coisa se você for reforçada por ela. Assim como é óbvio você parar de fazer se você sempre for punido. Porque a gente quer sem vergonha, que continua fazendo mesmo punido. A gente não, por isso que eu falo, o ser humano não aprende. O cão, né, se ficar sofrendo, apanhando, ele vai parar de fazer. Agora o ser humano sofre e está lá batendo carteirinha. Enfim, está fechado o tempo, né, Luiz? Eu vou ver se eu como um pedacinho da aula do próximo professor. Pode continuar. Tá. Bom que eu já até expliquei o experimento do Pavlov, né? Mostrando comida. Aqui tem a salivação, porque é um estímulo natural, né? Que já acontece. E aqui não tem porque o som é nada. Mas aí emparelhando, né? Fazendo condicionamento do som, a gente consegue ter a resposta dos dois, até que ele vai responder aí só com a sineta, porque foi emparelhado. Olha que incrível, né? Os animais podem aprender novos comportamentos, terem novas respostas através do condicionamento, né? Rotina? Como assim rotina? De você começar a ser no mesmo horário, aí tipo, ele já tem esse... Fica condicionado. Uhum.
É um condicionamento. Incrível que no mundo do comportamento, a gente faz várias coisas que estudos que existem, a gente nem sabe o que está fazendo. Luiz fez teste de preferência e não sabia que estava fazendo uma coisa validada e muito importante. Você seguir só o seu instinto. Às vezes a gente faz muita coisa assim que é necessário e é importante. Esse aqui foi o outro estudo também que teve nesse sentido de condicionamento, né? Mas esse aqui ainda foi mais polêmico, porque usou o bebê humano. Outro dia eu estava até pesquisando sobre o que foi feito dele, se ele teve algum trauma de ter sido usado como um experimento quando ele era bebê. Mas o bebê do Watson não era filho dele, o Watson era um pesquisador, mas o que ele fez? Ele pegou um bebezinho, né? E mostrou para ele um animal. Digita lá no YouTube que tem um vídeo desse experimento lá. Ele mostrou o animal, eu não me recordo se era um rato, mas eu acho que era mesmo, mostrou para ele um bebezinho. Não tem ainda formado o que é perigoso, o que não é, o que assusta, o que não. Ele não teve resposta nenhuma ao rato. Ficou lá tipo, um bicho. Aí depois, ele pegou um barulho de uma picareta e fez na frente do menino, do bebezinho. O menino começou a chorar. Barulho. Barulho já foi um estímulo, uma resposta que o ser humano, né, principalmente bebê, responde. Barulhos. Até a gente adulto mesmo, barulho muito alto, a gente tem uma resposta. Então, principalmente bebê, que é mais sensível, chorou. Aí depois o que ele fez? Ele mostrou o rato com a picareta. Fez o barulho. O que vocês acham que aconteceu depois? Mostrou só o rato, o menino danou a chorar. Porque ele condicionou a experiência ruim do barulho com o rato, que era inocente, não tinha nada. Então ele casou o visual com o sonoro de novo, só que agora causando uma situação contrária, né, de trauma. Então, muitas das vezes a gente tem traumas na nossa vida e nem sabe por quê, mas é por isso que às vezes uma coisa que não é prejudicial é nos apresentada de uma forma associada com outra que é, a gente acaba tendo fobia de certa coisa por ter condicionado o que vai acontecer. Então ele acha que toda vez que vê um rato vai vir um barulho muito forte que vai incomodá-lo. Outro tipo de condicionamento é ao sabor, que é esse do John Garcia. Inclusive esse aqui, pessoal, foi utilizado na medicina por um tempo, não sei se ainda utiliza, para pessoas alcoólatras, viciados em algum tipo de cigarro também, acho que eles faziam. A versão condicionada ao sabor. Por exemplo, você olha assim aqui por exemplo da alface, mas vamos pegar aqui um pão de queijo. Pão de queijo, você olha para ele assim, é apetitoso, né? Dá vontade de comer. Então você sempre está com pão de queijo gostoso. Aí o que eles faziam? Eles colocavam um sabor amargo dentro do pão de queijo. Automaticamente. Aquilo que era bom, né? Aquela desejo, aquela delícia de comer pão de queijo. Depois que você começa a comer pão de queijo amargo, você para de gostar de pão de queijo. É natural, né? Então o que eles faziam? Pessoas que viciadas em álcool, em cigarros, ele pegava uma substância lá amarga e colocava, né, até que a pessoa pudesse assimilar que não era tão mais prazerosa a bebida quanto antes, porque agora a bebida tem gosto amargo. Então, em clínicas de recuperação, não sei se ainda é feito hoje ainda, mas fazia esse tipo de coisa para que as pessoas pudessem desassociar, descondicionar algo prazeroso para entender que agora era algo ruim, para ter algum tipo de benefício. Esse aqui é o exemplo do Thorndike, que além do efeito, lei do efeito, o que acontece? Muitas das vezes, a gente vê muito assim, no manejo e no adestramento, qualquer tipo de comportamento, os animais eles estão exercendo comportamentos às vezes variados. Gato é muito curioso, mexe com tudo, né? Põe a mão, sobe. Então, assim, não tem uma motivação aparente. Mas, se ele tem acesso a algo, um gato tem acesso a algo que traz uma vantagem para ele, a tendência é que ele vai repetir aquilo, concorda? Se a gente faz uma coisa e é bom, a tendência é que a gente vai lá e repete de novo. Como que ele descobriu isso de uma forma bem simples? Ele colocou colocou esse gatinho nessa caixa,
fechada, sem acesso. Na primeira vez que ele colocou o gato, ele ficou lá andando pra cá, querendo sair, mas não conseguia sair. Depois, ele, sem saber, ele vai, aperta nessa alavanca e a porta abre. Imediatamente, quando a porta abre, ele sai. Então, ele teve a experiência de encostar na alavanca e ter acesso à parte externa da caixa. Na segunda vez que colocou o gato lá, nisso aqui, até ele encontrar essa alavanca e apertar, isso foi mais ou menos 40 minutos. Na segunda vez que retornou para o gato para essa caixa, o gato imediatamente já foi direto na alavanca e saiu. Então ele aprendeu, né, ele entendeu, ele teve esse processo de aprendizagem que a alavanca abre a porta. Ele aprendeu com a lei do efeito, que fala que é mais provável de ser repetido um comportamento quando ele é associado de algo positivo. Então ele aprendeu que se apertar ali, ele vai sair. O condicionamento operante do Skinner, eu já falei o que era, mas como que ele chegou nisso, do reforço? O Skinner ele foi um pouco influenciado pelo Thorndike, nesse sentido de que comportamentos, ações boas, né, é mais prováveis de se repetir quando tem resultado positivo. Então, o que foi o primeiro grande experimento dele? Ele tinha a caixa também. Não sei se eu trouxe o vídeo do pombinho, não trouxe não. Tem dois experimentos principais de modelagem, do pombinho e do rato. O do rato é parecido com o da caixa, mas é um pouco mais complexo, porque é uma caixa já que tinha 2 dispensas, né, de água e de comida, de luz, só não tinha para sair, mas tinha água e comida. Então, quando o animal está dentro dessa caixa, o primeiro contato dele é neutro, ele não sabe nada, está lá só cheirando, sentindo, ele ainda não sabe as coisas que podem acontecer. À medida que ele vai experimentando e tendo um reforço, a tendência é que isso vai se repetindo. É muito óbvio, eu fico impressionado tanto que as coisas é óbvio para agora, né? Mas que precisou de ter anos de estudos para isso. Então, esse ratinho, por experimentação, experiência está acontecendo o tempo inteiro. Por experimentação, ele encosta a mão lá na alavanca e no dispenser cai água, ou na outra alavanca cai comida. Ele sozinho ali, em tempo de 1 hora, consegue dominar tudo. Hoje vocês vê, vai na baia ali, tem esse bebedor de comida, os animais lá bebem sozinho, né? Tem aquelas, já tem comedor automático, que você chega lá, a hora que chega, dispensa. Então hoje está muito avançado isso, não é nem uma novidade. Mas até que se chegou, né, nisso, os primeiros estudos foram isso, de submeter um animal a uma situação complexa, né, para que ele pudesse resolver através da experimentação. Então toda vez que ele apertava e era recompensado com comida, ele entendia que era esse o caminho. O outro experimento, que eu não trouxe, deixa eu ver se eu trouxe, não, é da pombinha, que é mais legal ainda, que aí já vem a modelagem. Modelagem é quando a gente vai modelar um comportamento, certo? A gente vai construir um comportamento novo. O Pavlov, no clássico, ele trabalhava com comportamentos que já existiam, por exemplo, a salivação. O Skinner já vem com essa ideia de trazer novos repertórios de comportamento. Por isso que a gente trabalha isso no adestramento. Ele traz novas possibilidades. Então ele queria que o pombinho desse uma volta. A pombinha dele girasse. Ele girasse. Como que ele foi fazendo isso? Modelando. A pombinha está lá e fala assim, gira, ela vem girar. Não ia ser de uma forma tão rápida. Mas ela lá movimentando. A hora que ela fazia isso um pouquinho, ele recompensava. E ela voltava a fazer as coisas dela. A hora que ela virava mais um pouquinho, ele ia lá recompensava. E o que era a recompensa para o pombinho? Milho, cara. Era milho que dava, ou barra, alguma coisa assim, acho que era milho. Alimento, né? Então, toda vez que ela virava na direção que ele queria, ele ia lá e recompensava. Olha para vocês verem, a gente está falando de animais, cachorro, animais de forte, ele descobriu isso com pombinho. E ele conseguiu que a pomba desse uma volta completa, modelando. Virava, ele recompensava. Virava e recompensava. Só que ele parou um pouco de recompensar
à medida que ele foi aumentando a dificuldade. Então a pombinha fazia assim e ele dava um milho para ela. Aí depois ele passou a dar o milho só quando ela fazia um pouco mais, para incentivar que ela realmente continuasse tendo o objetivo. Depois ele passou a fornecer o grão só quando ela desse a volta inteira. Então modelou, ensinou, foi mostrando os caminhos até que a gente tivesse o resultado. Quem gosta dessa série de Big Bang Theory? Quem já viu essa cena aqui? Você já acabou? Obrigado. Que cuidadosa. Quer um chocolatinho? Quero sim. Valeu. O que foi isso? Você falou que eu seria legal com a Penny? Eu acho que oferecer chocolate pra alguém está na categoria legal. Você conhece o Sheldon, mas ele não gosta de ninguém, né? Chato. Você não está. Existem mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha sua vã filosofia. Esse é você, detestável e insuportável. Ai, desculpa, Sheldon. Quase sentei no seu lugar. Ah, é mesmo? Eu nem percebi. Toma um chocolate. Valeu. Você passa muito tempo aqui. Ai, eu tô falando demais. Desculpa. Sim? Obrigado. Quer chocolate? Eu quero sim. E aí, Kian? Quer saber? Deixa eu atender você no corredor. Chocolate. Você não vai acreditar. Sabe quem escolheram como sua substituta? Tá bem. Eu sei o que está fazendo. É mesmo? Claro! Você está usando chocolate como recompensa para reforçar comportamentos que considera corretos. Muito bem, Leonardo. Chocolate. Não, eu não quero. Tiago não pode treinar a minha namorada como se ela fosse um bicho. Na verdade, eu acho que eu posso. A gente faz isso desde inteiro sem perceber. Só que não deveria. Não tem como agradar você, não é? Você não estava feliz com a minha abordagem anterior para ligar com ela, então resolvi entregar técnicas de relacionamento operantes, baseada nos trabalhos de Thorndike e Skinner. Daqui a uma semana, eu acredito que eu possa mandar ela saltar de dentro de uma piscina e equilibrar uma bola na ela. Não! Isso tem que parar agora. Não estou sugerindo que vamos fazer ela saltar na piscina de verdade. Eu achei que o Vasilda estivesse subentendido. Estou só ajustando a personalidade dela, lapidando as arestas, se assim preferir. Não, você não vai modelar a Penny. Você está dizendo que eu estou proibido de aplicar um protocolo inofensivo e cientificamente válido que vai melhorar nossas vidas? Sim, senhor. Está proibido. Leonardo de malvado. Ele não usou a punição aqui no final. Bom, gente, isso aqui é uma série, né? Mas é a realidade. A gente trabalha modelagem o tempo inteiro. Os nossos pais fazem muito isso com a gente sem saber. Então, assim, e por que deu certo com a Penny? O que ele usou com ela? Ela gosta muito de chocolate. E ela tem uma dificuldade de inteligência que a série força, né? Mas ela entendeu porque ela estava motivada com aquilo que ela gosta muito, chocolate. Então, assim, os animais é isso que acontece. A gente consegue modelar comportamentos reforçando apenas através daquilo que eles querem muito receber. E não, no caso eu sou positivo, sou reforçador, não usaria o borrifador. Mas existe essa possibilidade também dessa punição, né? Só mostrando rapidamente, que isso aqui é confuso pra caramba, desculpa a palavra. Mas existe aí, no condicionamento operante, esse quadrante que é o nosso norte de como trabalhar. Porque existe aí os reforços e as punições. Positivo e negativo não é pensando em coisa boa e coisa ruim. Nesse sentido aqui, positivo e negativo é de matemática. Positivo é quando a gente adiciona e negativo é quando a gente tira.
Então a gente tem reforço positivo e também tem punição positiva, quando a gente para de punir. Entendeu a diferença? Ficou claro? Não, ficou não. Vou ter que modelar vocês. O reforço positivo é quando a gente reforça algo que a gente quer, vai aumentar a ocorrência do comportamento. O que o Sheldon estava fazendo com a Penny. Ele queria que ela se tocasse, né, não fizesse as coisas que ele não gostava. Então ele queria aumentar aquele comportamento dela de submissão a ele. O que ele fez? Ele reforçou positivamente porque ele adicionou o chocolate, então por isso que é positivo, porque ele adicionou algo. E é reforço porque aumentou o comportamento dela se mancar, dela se tocar. O reforço negativo, ele também aumenta algo, aumenta a ocorrência do comportamento. Só que a gente vai tirar algo, ao invés de colocar. Poderia ser também então o próprio chocolate, mas poderia ser o chocolate de posse dela. Ela está com o chocolate, toda vez que ela fizesse algo, ele ia lá e tirava o chocolate. Mães fazem muito isso com a gente. Quando a gente não está bem, ela vou tirar seu celular. Hoje em dia nem tanto, né? Vou tirar seu brinquedo, você não vai na casa de tal pessoa. Retira algo. Por isso que é negativo. Mas reforça o comportamento de obedecer os pais, no caso. Né? A punição, ela vai diminuir a incidência do comportamento, só que ela trabalha com algo que gera dor e desconforto, muitas das vezes. Né? E já o reforço, ele só reforça aquilo que já está acontecendo. Ele não causa nenhum tipo de desconforto. A punição positiva é quando a gente adiciona algo, no caso do final lá, né? O borrifador, ele adicionou a água, né? Adicionou algo para punir ele, para diminuir aquele comportamento dele de controlar o Sheldon. O Sheldon não quer ser controlado pelo Leonard, então ele puniu ele com o borrifador. E tem a punição negativa, que é quando a gente pune e tira, né, alguma coisa. Aí pode ser até, às vezes cai muito assim na confusão do que é reforço, do que é a punição negativa, porque os dois a gente está retirando algo. Só que aqui na punição a gente está retirando e vai diminuir o comportamento. E aqui em cima a gente vai retirar e vai aumentar o comportamento. No quadrante parece muito complicado, mas quando a gente está fazendo no dia a dia, a gente acaba, na prática, fica natural, a gente nem percebe mais o que está fazendo. Eu hoje, como adestrador, trabalho só com isso aqui, ó. Reforço positivo. Não trabalho com reforço negativo, só com positivo. Eu só trabalho com estímulos que vai aumentar aquilo que a gente quer. O cachorro, por exemplo, faz um monte de coisa que eu não quero. Um monte de comportamento que eu não quero. Só que eu não foco em puni-lo por conta disso. Não vou lá, por exemplo, né? Rói um móvel. Eu não vou puni-lo adicionando toda vez que eu ver ele roendo, vou falar pro tutor, dá uma chinelada, pego um maço de jornal e bate no bumbum dele ou na boca. Não, eu não trabalho com nenhuma punição. Eu reforço quando ele não está roendo. Reforço o comportamento contrário, que aí ele vai perdendo, né, a tendência de fazer aquele outro comportamento porque ele não tem mais nada em troca e fica mais interessante para ele fazer o outro tipo de comportamento ensinado, brincar com o brinquedo que ele pode, ao invés de destruir aí as coisas. Ô Carlos, nosso tempo, o outro professor já está. Acabou? Então, só para encerrar, então, finalizar, como e quem e por que condicionar. Quem pode ser condicionado, você já sabe, né? Todo mundo. Por quê? Por que a gente condiciona? Com a condição, assim, já tem dificuldades, né, no dia a dia, com os técnicos de e tudo mais, e a gente faz esse tipo de condicionamento para a gente aproximar deles de uma forma mais tranquila e melhorar a qualidade de vida desses animais. Mais para frente, eu faço um checklist do condicionamento, mas o que eu vou fazer? O Luiz tem esse PDF. Você passa para eles dão uma olhada, né, do que seria o passo a passo para de fato fazer o condicionamento. Mas também, se quiser me contratar como adestrador, tá, me chama lá no Instagram, a gente faz uma consultoria. Tenha em mente isso aqui, vocês veterinários, ó.
a importância, né, do condicionamento esses procedimentos que são muito invasivos, né? Às vezes para os animais, né? Fazer avaliação de experimento, bucal, pesagem, injeção curativa, contenção, é algo invasivo. Quando você condiciona os animais a essas experiências, fica fácil funcionar uma veia, fazer qualquer tipo de contenção que poderia ser desastrosa, fica tranquilo, fica fácil. O animal não vai demonstrar uma dificuldade e relutância de ir lá no consultório de vocês. Vai fazer parte da rotina deles. Então, ó, que pena, eu falo demais, Luiz. A parte boa nunca chega. Vamos marcar uma segunda fase. Mas o Luiz vai passar para vocês, né? Depois, quem sabe, a gente tem um segundo momento para conversar mais sobre o condicionamento específico, né? Só para fechar, qual que é a razão da gente estar aqui hoje? Quem responde vai ganhar mais 2 pontos para o Papai do Céu. É isso aqui a razão da gente estar aqui? É? Não, não é não. Esse é a verdadeira razão da gente estar aqui hoje. Os animais. Eles são os donos de tudo. Guardem isso aqui, ó. Eu não sei o juramento da medicina veterinária, mas o da zootecnia fala. Dever moral. Uma vez que os animais estão sob nossas responsabilidades, aí não importa se você vai receber dinheiro por isso, se é sua profissão, se é empregado, não importa. Acima do emprego, do dinheiro, dever moral. Porque eles vivem lá na floresta ou ficam lá quietinho, a gente traz eles para o nosso mundo, para trabalhar com eles, aí é nossa responsabilidade. Então, dever moral. Bem-estar animal é dever moral. Muito obrigado a vocês. Sandra, a gente está aí. Foi um prazer estar aqui. Muito bem.